Tipo assim, aí a Andréia, não, quer conhecer Judite mesmo. Esse homem quer conhecer Judite. Judite é muito sonsa, gente. Aí eu falei, Judite, você não tem medo não, Judite? Um cara pegar Mas você... ele é daqui do Brasil? Não, ninguém sabe, Xande, porque as pessoas fazem esses perfis falsos, né, fakes. Aí eu falei assim, André, você não tem medo não? Você não tem medo não, negócio de tráfico de órgãos? A pessoa te mata, pega seu coração, seu filho. Aí nisso, o filho Depois você termina. Bom dia, meus queridos. Bom dia, Xande. Buenos. E quartos são assim em pedaços. Bom dia, Flavinha. Bom dia, Ana. Bom dia, Pedrinho Buffon. Bom dia, Antônio. Bom dia, Bianca. Bom dia, Matheus. Bom dia, Julinha. Bom dia, Pedro Nunes da Visão. Bom dia, Dudinha, Rafa, Ana Clara, Isadora, Lorenzo. Bom dia, meu garoto. Bom dia, Marininha. Bom dia, Aline. Bom dia, Cassiana, Maria Luísa, Vitor, Sara, Lara, Diegão, Gustavo, Sarinha, Isadora. Quem mais que eu não falei, meu Deus? Maria Luísa tá ali, que legal. Deixa eu ver quem mais eu não falei aqui, meu Deus do céu. Arthur Machado, Rânia, Laila. Bom dia. Deixa eu ver quem mais. Acho que eu falei quase o nome de todo mundo aqui. Ana Clara. Bom dia, Ana Clara. Quem mais? Ali, Julinha Piana também. Bacana. Marinha. Estherzinha chegando também aí. Bom dia, Esther. Bom dia. Deixar gosto, deixar só. Iva chegando também na área. Deixar memória. Deixa eu pegar aqui nossas anotações. Enquanto isso, já vamos começar. Memória. Caramba, já temos muita coisa sobre funções trigonométricas. Caramba! Deixa eu ver aqui o que nós temos. Show de boelas. Abrindo hoje ao som de Capital Inicial. Beleza. Vamos lá então, meus amigos. Muito bem. Meus queridos, deixa seu caderninho do seu lado aí. Hoje as atividades serão lançadas para vocês, inclusive ao final da aula. Vou lançar também algumas para botar lá no nosso site. Ok? Para entrega, ok? Para entrega. Vamos lá. Bom, acho que eu não estou apresentando nada ainda para vocês. Tenho quase que certeza. Mas
Vamos lá. Eu nem me lembro mais. Eu nem me lembro mais. Nem me lembro. Muito bem, meus queridos. Vamos à nossa primeira questão de hoje, onde nós vamos começar a acrescentar outros tipos de questões aquelas que a gente já vem fazendo. Esta primeira questão que eu vou apresentar agora vem do nosso Enem em 2015. Diga para mim se vocês estão enxergando o quadro. Sim. Opa, Sim. então aí está. Vamos deixar um pouquinho para você avaliar. Primeiro vou ler, depois vou deixar você trabalhar um pouquinho, ao som de mais um clássico do nosso rock nacional. Diz o seguinte: um técnico precisa consertar o termostato do aparelho de um ar-condicionado de um escritório que está desregulado. Ok. A temperatura T, aqui está o T, em graus Celsius, varia de acordo com esta função. Função trigonométrica, observe que eu não sei o A, não sei o B, e tem uma variável aqui agora que é H, hein? Sendo H o tempo medido em horas a partir da meia-noite. A e B, os parâmetros que o técnico precisa regular. Então, ele está desregulado, a temperatura é variável e o técnico precisa regular os parâmetros A e B para que ele volte a funcionar direitinho. Mas quais são as exigências técnicas? Aqui começam, então, agora as informações da questão. Os funcionários do escritório pediram que a temperatura máxima fosse de 26 e que a temperatura mínima fosse 18, ou seja, ele te deu o máximo e o mínimo. E querem que durante a tarde a temperatura seja menor do que durante a manhã. Durante a tarde, a temperatura tem que ser menor do que durante a manhã. Perguntas. E ó, vou até colocar de outra cor aqui, porque essa é a principal informação da questão. Aliás, não a principal, mas é o detalhe que resolve a questão. Pergunta: quais devem ser os valores de A e de B para que o pedido dos funcionários seja atendido? Quer que a gente descubra os coeficientes A e B. Já fizemos algo parecido, então vou deixar essa aqui uns minutinhos para você analisar, pensar. Enem de 2015. Vamos colocar agora um clássico do nosso rock nacional, talvez o cara que tenha mais hits lançados no Brasil. Vamos lá. Toma. Lulu Santos para vocês. Se tiver alto, alguém me dá um toquezinho aí, por favor, hein? A intenção não é que fique alto, não, hein? Se tiver alto, puxa minha orelha aí.
Acho que é bobagem minha te fingir. Quando um certo alguém a direção chega a ficar sem jeito nenhum. Quando um certo alguém não resistir. Vamos dançar. Não resistir. Eu viver. É melhor não resistir. Tá aí, grande Lulu Santos. Vamos às resoluções, meus amigos. Vamos lá. Galera, nós já fizemos várias questõezinhas nesse modelo. Por que esta fonte não me permite? Essa acho que me permite acento. Não, fecha, por favor. Cara, acabei de botar acento, cara, nessa bodega. Algo de errado não está certo. Algo de errado não está certo. Não importa. Bom, o nosso texto disse que o valor máximo dessa função da temperatura é de 26 graus. And, ao mesmo tempo, disse que o valor mínimo tem que ser de 18 graus. Então, se nós temos um máximo e temos um mínimo, então, meus queridos, com toda certeza, devemos ter um valor médio, que é o nosso azão. Valor médio, azão. Vamos colocar esse cara em vermelhinho. Ok? Vermelhinho. Nada a ver vermelho e preto, nada a ver com Flamengo, ok? Absolutamente nada a ver. Coincidência. Meus queridos, se o máximo é 26, fala com o tio. Se o máximo é 26
e o mínimo é 18, quem é o nosso valor médio representado pelo nosso coeficiente A? Fala para mim, não precisa nem de muito cálculo, hein? 22. 22, está no meio do caminho. Essa voz foi de Estezinha, não foi? Não. Não, foi da Marina. Marina? Desculpa, Marina. Perdão, viu? Tem problema, não. Marininha, e se eu tivesse que fazer o cálculo, Marininha? 26 mais 18 dividido por 2. Exatamente, uma média. Perfeito. 26. Então, tem valores que não precisa fazer cálculo. A gente consegue enxergar quem é o valor médio. Mas, se necessário for, ok? Tiver na dúvida, quiser confirmar, valor médio é uma média. 26 com mais 18 vai dar 44. Se eu não estiver enganado e estiver vacilando. 44. 26 com 10, 36, como é 44. Dividido por 2, 22. Exatamente. Nosso valor de A é 22. E observe que, com isso, você elimina a alternativa A, a alternativa D e a alternativa E. Beleza. Muito bem. A nossa amplitude é o que do valor médio. Amplitude B é do valor médio o que falta para chegar no máximo ou do valor médio o que falta para atingir o mínimo. A partir do nosso valor médio, precisamos subir ou descer quanto? 4. 4. De 22 para chegar em 26, preciso subir 4. De 22 para descer até 18, eu preciso descer 4. Então, o nosso B tem valor igual a 4. Valor. Aí eu lembro muito bem que muita gente marcou a letra C na provinha e vacilou neste que eu falei que era o grande detalhe da questão. Por que razão? Pelo seguinte motivo, meus queridos. Bom, deixa eu fazer aqui um esboço do nosso gráfico. Um esboço. Nós já vimos, não vou dizer que nós sabemos muito bem, que isso vai de cada um. Mas nós já vimos o seguinte. Bom, o texto me deu o valor máximo. Vou colocar uma linha aqui para representar meu máximo, onde esse máximo é 26. Vou colocar uma outra linha aqui, embora não esteja aí na escala, mas não precisa, só um esboço, representando o nosso valor mínimo, 18. E vou colocar uma linha ali no meio do caminho, representando o nosso valor médio, 22. Beleza. E a nossa função seno, aí que é onde eu quero chegar, que é o detalhe da questão. Nós já vimos que a função seno, normalmente, o normal da função seno é crescer no primeiro quadrante, decrescer no segundo quadrante, decrescer no terceiro quadrante e crescer no quarto quadrante. Aí completou um ciclo inteiro, que é o nosso período. Porém, essa função pode estar invertida. Então, ela pode ficar invertida. E quem é que faz o gráfico inverter? Diga para mim. Valor de B? Não o valor de B, porque o valor de B vai ser aquele 4 sempre. Mas outra coisa relacionada ao B. Que Quando é ele estiver negativo? Exatamente, é o sinal de B que faz ele inverter ou não. Se o B for positivo, nós vimos que o B é 4. Só que vai ser 4 ou menos 4? 4 se o gráfico estiver normal. E será menos 4
se o gráfico estiver invertido. Invertido. Beleza? E é aí, meus queridos, que nós vamos começar agora a inserir esse camarada Dzinho nos nossos cálculos. Pelo seguinte, minha pergunta para quando o Dzinho está na jogada, e aqui a gente tem o valor de D, a propósito, se eu tiver que mexer nessa função aqui, a nossa função vai ficar assim, ó. T é igual a A mais B, a gente até já achou os valores dele, vezes seno, lá dentro do parênteses, se a gente distribuir a multiplicação, vai ficar π vezes h sobre 12, π vezes h sobre 12, e, distribuindo aqui, π sobre 12 vezes menos 12 dá quanto? π sobre 12 vezes menos 12. π sobre 12 vezes menos 12. Quanto dá isso? Me ajuda aí, gente. É menos 360? Não substitui π, não. π sobre 12 vezes menos 12. Ajuda o tio aí, gente. Rascunho, hein? π sobre 12 vezes menos 12. Pode falar. Alguém abriu o microfone aí. Pode falar. Fala aí comigo, gente. É menos 12π sobre 12? Simplifica. Fica pi? Fica menos Menos pi. π. O 12 simplifica 12, sobra 1. π vezes menos 1, menos π. 1 dividido por 1 dá 1. Menos π. Beleza. Menos π. Mas observe aí, ótimo. Eu lhes pergunto, qual é o valor do nosso coeficiente C nessa função? Valor do coeficiente C. E depois, quem é o valor do coeficiente D? Fala para mim. Quando um certo alguém... C. C é o número que sempre vem junto da variável. Π sobre 12? Exatamente. A variável aqui é o H. Então, o C é o que está junto dele. Π sobre 12. E o D? D. 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 Menos π? Exatamente. Muito bem. Bom, se nós achamos o C e o D, então nós vamos agora relembrar como calcular o nosso período. Alguém lembra da fórmula de período, por favor? Período. 2π sobre C? Sobre módulo de C? Muito bem, muito bem. Como vocês identificaram que o nosso C é π sobre 12, então será 2π dividido por π sobre 12. Onde divisão de frações, nós repetimos a primeira e multiplicamos o inverso da segunda. Com isso, o π vai se cancelar e o nosso período será 2 vezes 12, 24. Só que é 24 o quê?
24 o quê? Período é tempo, hein? Na nossa questão, o tempo está em que unidade? É hora. Horas. Então, para que o nosso gráfico, não importa se ele esteja normal ou invertido, para ele completar um ciclo inteiro, ele vai levar um período de 24 horas. Meus queridos, aqui agora começa a fase final da questão. Nem começamos ainda. Quando tenho o Dzinho, ok? E eu quero saber se o B está normal ou invertido, eu preciso primeiro calcular o nosso período. Ótimo. Identificamos que o período é de 24 horas. Só que esse período é o tempo que a nossa função leva para completar um ciclo inteiro. Não importa se é normal ou invertido. Só que um ciclo inteiro, meus queridos, ele é composto de quantas partes? Fala para mim. Um ciclo inteiro é composto de quantas partes? 4. 4. São os 4 quadrantes. Então, se eu pegar o meu período total de 24 horas e dividir isso em 4 partes, significa que cada parte leva quanto tempo? 6. 6. Então, observe. Para cumprir a primeira fase, que é o primeiro quadrante, ele vai levar 6 horas. Para cumprir a segunda etapa, que é o nosso segundo quadrante, ele leva mais 6 horas. Para cumprir a terceira parte, que é o terceiro quadrante, ele vai levar mais 6 horas. E para cumprir a última parte, o quarto quadrante, mais 6 horas. Então, quando você quiser saber se o gráfico está normal ou invertido, só nessas situações. Observe que a gente achou o A e achou o B. Só que a gente está na dúvida se está normal ou invertido. Mais 4 menos 4. Quando você precisar saber disso, e eu confesso que não é sempre, então nós temos que, calcular o período. E depois, dividir esse período em 4 etapas, que são os nossos 4 quadrantes. Beleza? E agora, nós vamos fazer uma substituição, por isso que nós vamos voltar lá no capítulo 5 e 6. O texto disse para a gente que na parte a temperatura na parte da tarde tem que ser menor do que na parte da manhã, ok? A parte da tarde, meus queridos, está a partir de que momento? Fase 1, fase 2, fase 3 ou fase 4? Em que momento está a parte da tarde? Lembra que, ó, cadê, ó? A partir da meia-noite, 0 hora. Então, ó, começou o processo a 0 hora. Aí passaram as primeiras 6 horas. 6 horas. Depois mais 6 horas, chegou meio-dia. Depois mais 6 horas, chegou às 18 horas. Depois mais 6 horas, completou as 24 horas. Beleza. A parte da tarde está em que fase da nossa onda? Primeira, segunda, terceira ou quarta? Terceira. Terceira ou quarta, isso aí. Ótimo. Então, meus queridos, o que nós vamos fazer? Nós vamos avaliar o seguinte. Bom, se eu pegar o X valendo 18 horas é a parte da tarde. Se eu substituir o X igual a 18, o H igual a 18 aqui dentro, nós vamos ter um resultado que pode ser máximo ou mínimo, ok? Em cima ou embaixo. Se o meu resultado der máximo, significa que nesse horário das 18, a temperatura estaria em 26 graus. 26 graus é quente. Se às 18 horas o nosso valor der aqui embaixo,
a temperatura vai dar 18 graus, temperatura mais baixa. E é isso que a gente precisa saber. Então, você tem que escolher um ponto aqui que tenha as características que o texto está pedindo. Então, por exemplo, se nesta função a gente substituir o nosso H por 18, o H por 18, então a nossa temperatura vai ficar assim. Temperatura, hein? Cadê? Se esse cara aqui, ó, este camaradinho, for 18, quanto que dá aqui dentro? Se H for 18, deixa eu tirar esse Hzinho, esse Tzinho aqui. Se H for 18, quanto é que dá aqui dentro do parênteses? 6. 6. Então vai ficar 6π sobre 12. 6π sobre 12, então, ó, se H for 18, nós teremos seno de 6π sobre 12. Beleza. Ótimo. 6π sobre 12 simplificando dá quanto? Π sobre 6. Π sobre 6. Π sobre 6. Ótimo. E π sobre 6 em graus é quanto? 30. 30 graus. E quanto que é seno de 30? Vou apertar aqui no cantinho. Quanto? 1 sobre 2. É 1/2. 1/2. Beleza, 1/2. Agora, meus queridos, vamos substituir em toda a nossa função. Vem comigo, por favor. Vai ficar assim. Temperatura T é igual ao Azinho que a gente achou valendo 22. Mais o nosso Bzinho, que pode ser 4 ou pode ser menos 4, um dos dois, vezes o seno daquele cara ali dentro, que a gente viu que às 18 horas, aquele seno vai ser igual a meio. Nem vou escrever seno, não. O seno vai ser igual a meio. Meio. Então, substituir os valores todinhos. Quanto é que dá a temperatura se o nosso B for mais 4? E quanto é que vai dar a temperatura se for menos 4? Quanto é que dá isso aqui em cima? Quanto dá isso aqui? 24. 24. Tem certeza disso? 4 dividido por 2 dá 2. Mais 22, 24. E se for menos 4, o nosso B? Como fica? Como fica? Como fica? 20. 20. 4 dividido 4 vezes meia, 4 dividido por 2, dá 2. 22 menos 2, 20. Então, observe, meus queridos, nós pegamos um determinado valor no período da tarde. Nós pegamos 18, mas podia ser qualquer um, tá? Qualquer um. Mas era só para poder aparecer um valor mais fácil de usar. Eu peguei um horário na parte da tarde e substituí para um B positivo e um B negativo. Olha o que deu às 18 horas, na parte da tarde. Temperatura 24 e temperatura 20. Olha o que a questão quer. Na parte da tarde, a temperatura tem que ser menor do que durante a manhã. Menor, ok? Então, a temperatura menor na parte da tarde apareceu com B valendo mais 4 ou menos 4? Menos 4. Então, meus queridos, a alternativa correta é a B. Dá trabalho, falei com vocês que sempre que tiver esse bendito D aqui, ele dá um trabalho para a gente. Por quê? Porque a gente tem que ver quem é o período e dividir o período em 4 fases.
E nessas 4 fases, nós vamos escolher alguém para fazer o nosso cálculo. Aleatório? Não. O texto sempre vai dar uma orientação, ok? Então, escolhido esse alguém, a gente tem que calcular o valor do seno ou do cosseno para esse alguém, para a gente poder verificar em qual delas a condição ela é atendida. Então, ela queria que no horário escolhido, lembrando, parte da tarde, eu podia ter escolhido 13 horas? Podia. Podia ter escolhido 14 horas? Podia. Podia ter escolhido 20 horas? Podia. Parte da tarde, ok? Então, escolhi as 18 horas, só para poder me dar um valor bom de se trabalhar. Você não vai escolher aleatoriamente. Ah, vou escolher as 15 horas, 2h30 da tarde. Não vai fazer isso. Você vai escolher um valor que, na hora que você substituir, apareça um ângulo bom de você trabalhar. Beleza? Então, com esse valor escolhido, a gente testa e verifica em qual delas atende-se a condição. Essa questão de 2015 não foi uma questão fácil, muito pelo contrário. Até porque a maioria das pessoas não analisou a questão do sinal do B. Então, a galera já foi direto na letra C. Muita gente errou. E chegar à conclusão de que é -4 não é tão simplesinho assim. Beleza? Então, dá trabalho quando o D for incorporado aos nossos cálculos. Na maioria das vezes, a gente só vai mexer com A, B e C. Mas se o D for colocado na jogada, saiba que o processo é tenso. Beleza? Muito tenso. Beleza? Bom, vamos à próxima questão. Tá aí. Próxima questão, mais teórica. Tá aí. Manda. Pô, esqueci da música, bicho. Não faz isso não. 9h44 já, galera. Vixe, acho que eu abusei na resolução da primeira questão hoje, hein? Abusei. Vamos corrigir essa manhã. Vai ficar isso aí para casa. Dá um printzinho. Aliás, um print não. Eu vou mandar lá no grupo nosso essa questãozinha, ok? E aí, essa vai ficar para a sua tarefa de casa tomorrow. Beleza? Eu vou dar um printzinho só dessa telinha aqui, dessa questão. Ok? Inclusive, vou fazer isso agora. Vou botar lá no grupo de vocês. Tá aqui, ó. Agora. Copiei. Cadê? Vamos lá logo no WhatsApp. Sugestão de exercício para a aula de amanhã. Mandei no primeiro AM. Primeiro BM. Sugestão de exercício para a aula de amanhã. Pronto. Beleza? Então, amanhã começamos com esse camaradinho aí e faremos alguns outros mais. Joia? Meus queridos, fiquem com Deus. Um bom dia para vocês todos e até a próxima. Valeu!